Cerrado é o berço das águas do Brasil, né? Então, dentro do Cerrado estão as nascentes da maior parte das bacias hidrográficas brasileiras. E essa quantidade de água, né, e essa eficiência na produção e infiltração de água no solo torna-se ainda mais importante quando a gente pensa na situação que a gente está vivendo de mudança climática, onde a gente tem uma redução na chuva, uma redução na precipitação. Então a gente está emitindo gás carbônico, a gente não está conseguindo absorver esse gás carbônico na medida que precisaria. Então a chuva vai continuar a reduzir, né? As mudanças climáticas vão continuar a acontecer. A gente vai ter aumento de temperatura e redução de chuvas em várias regiões do mundo. Tem uma série de fatores, né, que podem ser mais detalhados, explorados, no sentido de exemplificar as consequências que eventualmente estaremos sujeitos se medidas de mitigação não forem empreendidas fortemente. Começa agora o Semeando, podcast da Rede de Sementes do Cerrado. Bem-vindo ao Semeando. A gente abriu esse episódio destacando falas de nossos entrevistados que em programas anteriores reforçaram a importância de conservar o Cerrado brasileiro. No episódio de hoje, chamamos a atenção para a importância de restaurar esse bioma tão fundamental em nossas vidas. Por isso, o assunto é restauração ecológica. Sabemos que são vários os métodos de recomposição da vegetação nativa, mas vamos nos aprofundar um pouco mais em uma técnica milenar, a semeadura direta, também conhecida como muvuca. O cerrado é um mosaico de tipos de vegetação. Portanto, é muito importante que projetos de restauração ecológica contemplem os diversos estratos que compõem as paisagens do bioma, utilizando não apenas árvores, mas arbustos, ervas e capins em sua restauração. Semear a biodiversidade é trazer o cerrado de volta à paisagem. E quem vai detalhar mais sobre a restauração ecológica, apontando os benefícios da semeadura direta, é Tiago Belotti, que é um dos especialistas em restauração da WWF Brasil e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Restauração, a SOBRE. Seja muito bem-vindo ao Semeando, Tiago. E a gente começa esse bate-papo falando um pouquinho sobre você, sua área de atuação e sobre esse novo desafio, né, que você está assumindo aí agora, a vice-presidência da SOBRE. É isso mesmo? É isso. Meu nome é Tiago, sou geógrafo, sou formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o mundo da restauração veio na minha vida por acaso, né? Eu sempre trabalhei com desenvolvimento rural e, né, com propriedade rural, adequação ambiental de propriedade, sempre pensando em trazer renda e sustentabilidade para o campo. E a restauração ela veio de forma natural, porque a restauração florestal, né, restauração de ecossistemas, de paisagens, não deixa de ser também uma atividade, é uma cadeia produtiva que envolve o campo, né, que envolve as áreas rurais. Então, naturalmente, eu fui enveredando meu trabalho para a área de restauração. Hoje estou como especialista em restauração no WWF Brasil, né, atuando sobretudo nos biomas Cerrado e Mata Atlântica, dois biomas super degradados, né, e super estratégicos na perspectiva de serviços ecossistêmicos, enfim. E também agora assumindo a vice-presidência, né, o cargo de vice-presidente da Sociedade Brasileira de Restauração Ecológica, e bem animado aí para fazer acontecer nessa gestão, continuar o belo trabalho da gestão anterior. Maravilha, Tiago. Aprofundando mais na Sociedade Brasileira de Restauração, conta pra gente como que surgiu essa organização e de que forma ela tem agregado à luta pela conservação ambiental. Bom, a SOBRE ela é resultante, né, de várias mobilizações que surgiram a partir da REBRE. Né, a REBRE é a Rede Brasileira de Restauração Ecológica, né, que é uma rede de pessoas, né, que não tem personalidade jurídica,
livre, né, desprovida de uma hierarquia, e pela qual circulam informações, né, compartilhadas pelos membros e que pode se manifestar livremente. Então, nessa rede, a rede ela tem esse papel de trazer informações, compartilhar informações sobre restauração e assuntos correlatos. Então, a partir da REBRE, surgiu a sociedade, né, para promover, então, uma colaboração técnica e científica e também a troca de conhecimentos entre os diversos atores da restauração e aqueles interessados, né, que estão envolvidos nesses esforços de restauração ecológica no Brasil. Agora, entrando numa questão mais técnica, defina para a gente o que é restauração ecológica e qual a importância de restaurar. Tecnicamente, a gente pode dizer que restauração ecológica ela é o processo de auxílio ao restabelecimento de um ecossistema que foi degradado, danificado ou destruído. Ou seja, a gente quer trazer novamente uma condição para o ecossistema anterior a essa degradação. Então, se era uma floresta, a gente busca trazer de novo uma condição florestal. Se era uma savana, a gente tenta trazer de novo uma condição florestal. A importância de restaurar os biomas brasileiros, né, os nossos ecossistemas, eles prestam serviços ambientais, né? Então, o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, eles provêm para a sociedade diversos benefícios, né? Água de qualidade, né, disponibilidade hídrica, carbono, enfim, biodiversidade, polinização, combate à praga. Então, a restauração ecológica, quando você traz de novo para um ambiente degradado um ecossistema florestal, savânico, enfim, uma vegetação nativa, você está fornecendo, está trazendo de novo serviços ecossistêmicos que são super importantes para as atividades econômicas também, bem como para o bem-estar humano. Explorando um pouquinho mais os seus conhecimentos técnicos, Thiago, explica uma coisa para a gente. É que muitas pessoas pensam que restaurar uma área degradada é só chegar e plantar árvore. Mas não é bem assim, né? Por exemplo, uma restauração no Cerrado é diferente de um processo de restauração em regiões de floresta, como a Mata Atlântica, por exemplo, né? Sim, tem diferença, né? Existem diferentes fitofisionomias, diferença no solo, enfim. E também existem diferenças nas metodologias de restauração, né? Na Mata Atlântica, usualmente, a gente faz 2 tipos de restauração. Uma restauração que é no plantio de mudas, correto? Que é o que a gente conhece mais, o que aparece mais e tem mais apelo. E também a regeneração natural, né? Que é quando a gente cerca uma área, a gente deixa uma área isolada, né? Você isola dos fatores de degradação e você deixa que a natureza, né, ela cumpra o seu papel, né, de regenerar aquele ambiente. Isso a gente vê muito na Mata Atlântica. Aí, quando a gente fala em regeneração natural também, pode ser assistida, né, quando a gente também trabalha com o enriquecimento dessa área que está sendo regenerada. E no Cerrado, que é um bioma desafiador na perspectiva da restauração, porque é um bioma com várias fitofisionomias, né? A gente tem cerradão, cerrado típico, né? A gente tem campos, a gente tem áreas de floresta também no Cerrado, né, de floresta de galeria. Para o Cerrado, o que a gente tem fomentado bastante, enquanto, né, WWF Brasil, também enquanto articulação pela restauração do Cerrado, que é o movimento de restauração no Cerrado, é o uso da semeadura direta, né? Que a semeadura direta, como o nome já diz, é a gente semear o terreno com sementes nativas para que elas, de fato, virem cerrado no futuro. Aproveitando que você tocou aí na questão dos métodos, vamos falar um pouquinho agora sobre a semeadura direta. Para quem não sabe, fomentar esse método de plantio é uma das bandeiras que a Rede de Sementes do Cerrado tem levantado, ou seja, faz parte da missão da RSC, principalmente pelos inúmeros benefícios desta técnica na restauração. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, tem que enaltecer, quando a gente trabalha a semeadura direta, não sendo leviano, não puxando sardinha para a semeadura direta, mas é a restauração mais inclusiva, que a gente está trabalhando diretamente com os coletores de sementes, né? E as redes de sementes. Normalmente, no Cerrado, os coletores de sementes são comunidades tradicionais, né? Sejam indígenas, quilombolas, geraizeiros, enfim, são comunidades vulnerabilizadas.
Então, a gente está trazendo para a cadeia produtiva, para a economia da restauração, né, grupos que anteriormente não estavam incluídos, né, nessa cadeia. E aí, então, a semeadura direta, ela é a primeira coisa para falar, então, que ela é inclusiva, né, a gente traz, então, as comunidades, e, tecnicamente, ela tem mostrado resultados excelentes, né, a gente tem visto muitas iniciativas, sejam projetos pilotos ou projetos um pouco maiores já, que a semeadura direta, ela cai muito bem no cerrado, né, e, de fato, trazendo o cerrado de novo a uma fitofisionomia muito parecida com o que era antes de ser degradado. Mesmo sendo tão fundamental em nossas vidas, o cerrado já está em extinção, né? Estudos apontam que mais de 50% do cerrado já foi desmatado. Todos os entrevistados que passaram pelo Semeando, Tiago, deixaram aqui seus alertas e uma mensagem de conscientização para a sociedade sobre a importância de conservar este importante bioma brasileiro. Então, gostaríamos de abrir esse espaço para você deixar sua mensagem. Claro, bom, o cerrado é a savana mais biodiversa do mundo. O cerrado é a caixa d'água do Brasil. Salvo engano, 8 das 12 principais bacias hidrográficas nascem no cerrado. O cerrado tem uma riqueza de povos, né, uma riqueza cultural muito grande. O cerrado é o celeiro de alimentos do Brasil, né? Então, e o cerrado está sendo muito degradado, né? Então, além de conservar o cerrado, que é super importante, né, dados do Mapbiomas mostram que metade do cerrado já foi degradado, né? Metade do cerrado já foi convertido para outros usos. Então, a gente precisa conservar o que ainda existe, mas também a gente precisa restaurar o cerrado. Restaurar de forma inclusiva, como eu falei anteriormente, por semeadura direta, não deixando de lado também outras metodologias de restauração. A gente precisa restaurar também de forma, né, que a gente chama de restauração produtiva, inclusive para a gente engajar, conectar e trazer mais o proprietário rural, que é a restauração que a gente alia a própria restauração ecológica com produção agrícola. Enfim, a gente precisa trazer essas soluções para o cerrado, para que a gente conserve também o restaure, para que as paisagens do cerrado se mantenham resilientes. E com isso a gente vai ter serviços ecossistêmicos, a gente vai ter ganhos na economia, enfim, a gente vai ter o famoso desenvolvimento sustentável que a gente tanto quer. Maravilha, Tiago. Mais uma vez agradecemos a sua participação no Semeando e essas contribuições que você traz aí, né, sobre esse tema tão importante que é a restauração do nosso cerrado, né? Eu estou honrado de participar desse podcast. Sou entusiasta da rede Semente Cerrado, sou entusiasta das redes de sementes no Brasil. E contem conosco, contem comigo. Muito obrigada. Bom, estamos chegando ao final de mais um episódio do Semeando. Mas antes de encerrar o programa, a gente volta lá no segundo episódio, na entrevista concedida pelo Alexandre Sampaio, que muitos conhecem como Xandão. Com a sua vasta experiência, o Xandão abraça junto com a RSC a missão de conservar o cerrado brasileiro. E na entrevista, ele pontua uma questão muito importante, que são os desafios da restauração ecológica. O principal desafio, né, é, na verdade, convencer a sociedade de que isso é, de fato, algo importante, né? Boa parte da restauração hoje acontece por conta da demanda legal, né? Então, as atividades econômicas que passam por um processo de licenciamento, né, elas demandam, por vezes, atividades de restauração, né? Então, uma obrigação legal, né, um passivo ambiental que é ali gerado, né, e o empreendedor tem que promover a restauração. E também há, né, as questões legais relacionadas às infrações ambientais. Então você tem um crime ambiental que aconteceu e a restauração que acontece, né, como compensação daquele crime que aconteceu. Tá? Então tem questões legais que movimentam a restauração. Mas isso não é suficiente para movimentar e gerar a restauração com a escala que a gente espera, né, e gerando o máximo de benefícios ambientais, sociais e econômicos que a gente poderia tirar da questão da restauração. Tá? Então, para isso, é necessário o envolvimento da sociedade.
né? E esse envolvimento começa por ali, né? Pelas pessoas das comunidades locais que se tornam coletores de sementes, se tornam restauradoras, né? E esse processo vai reverberando, vai ensinando para as pessoas essas possibilidades, né? E vai transformando a restauração em uma possibilidade em que a sociedade se insere, né? Porque essa desconexão e a restauração que ocorre simplesmente por uma questão legal não é a melhor opção, não é o melhor caminho. O melhor caminho é esse, uma restauração inclusiva, né, que parte das pessoas para o benefício amplo da sociedade. É com essa importantíssima reflexão que encerramos o último Semeando de 2021. Agradecemos aos ouvintes e esperamos vocês no próximo episódio. Em 2022 estaremos de volta pautando temas relevantes sobre o Cerrado. Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2022 repleto de restauração. Nesse próximo ano que se inicia, que vocês possam semear vida, semear amor e restaurar a esperança no coração. São os votos da Rede de Sementes do Cerrado a vocês que acompanham o nosso trabalho. Curtiu nosso podcast? Clica no coração e comece a seguir o Semeando para receber as notificações do nosso canal. E não deixe de acompanhar também as ações da Rede de Sementes do Cerrado no Instagram, Facebook e LinkedIn. O endereço é @Redes de Sementes do Cerrado. Eu sou Maria Antônia Perdigão. Eu sou Adenauer Cunha. Este podcast é uma realização da Rede de Sementes do Cerrado. Produção, Thaís Souza. Edição de áudio, Wilson Dias. Roteiro, Maria Antônia Perdigão. Apoio, Estúdio Zero Produções e MA Comunicação.